Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Joana das Flores Duarte. Vamos começar aqui uma conversa. A Joana é professora da USP, ela é coordenadora do GT Feminismos, Resistências e Emancipação da Glaxo, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e a Joana vem estudando essa questão dos grupos armados, dos cartéis, pela América Latina. Boa tarde, Joana, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você está no meio das suas férias ou viagens e parou aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, Regina. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Estamos escutando. Um Que pouquinho bom, boa baixo, mas tarde. não, está bom, está bom. Deixa eu ver se melhora então. Espero que tenha melhorado agora. Melhorou. Boa tarde, então, para ti, boa tarde para todos, todas e todos que estão aqui nos acompanhando no canal 247. Um prazer estar aqui com vocês e que tenhamos um bom encontro aqui para discutir um tema tão caro e tão complexo como esse. Pois é caro e preocupante e assustador, né? O Equador está vivendo esse momento dramático, né? A gente está vendo grupos armados que são, aí você vai explicar melhor para a gente, que são integrantes de diferentes grupos e cartéis. O Equador era, alguns anos atrás, um país muito pacífico, muito seguro, tanto que eles não têm esses mecanismos que a gente tem aqui no Brasil de grades e câmeras de segurança e seguranças nas ruas, né, guardas de segurança e tal. E agora está vivendo, para a gente aqui foi uma surpresa, mas para você que vem estudando esse caso, talvez você possa traçar essa trajetória. A gente está assistindo, como você falou no teu artigo que você mandou para mim, uma guerra, a gente está assistindo a uma guerra comercial pelo mercado interno e externo de drogas a partir do Equador. Existe, nesse momento, uma mudança no cenário dos cartéis da América Latina. Por que agora o Equador, Joana? Exatamente, Regina. Antes propriamente de entrar, né, no tema do Equador, eu gosto sempre de dar uma contextualizada, né, no caminho, nesse percurso da pesquisa das rotas, para a gente poder entender também qual é, né, o papel desses países. E aí, quando a gente fala de país, eu estou falando do Equador, que não é propriamente um país produtor, né? Ele não produz cocaína, ele não produz maconha, ele não tem esse caráter produtivo, mas ele tem uma dinâmica de entreposto, ou seja, ele está entre os dois países produtores, Peru e Colômbia. Então, quando a gente está falando de um país que é entreposto, a gente está falando de um país que tem um papel logístico global de fazer essa dinâmica de recebimento, de recebimento de mercadoria e, portanto, né, o seu deslocamento para os países de origem. Então, o entreposto ele vai estar, na grande maioria das vezes, né, são países situados com o setor logístico marítimo, ou seja, portuário. Então, quando a gente está falando do Equador e dessa disputa, não é um tema recente o Equador ser um entreposto. Historicamente, o Equador tem esse lugar de entreposto. Historicamente, o Equador é um país exportador, né, em grande parte, da substância de cocaína para os países do continente europeu e asiático. O que a gente está acompanhando de mudança é justamente as relações que compõem, por exemplo, a dinâmica dos cartéis, e aí a gente vai estar falando, né, de cartéis mexicanos e de cartéis colombianos, que têm relação também histórica com o empresariado, com o setor logístico do Equador, e que de 20 anos para cá, 15 anos para cá, começa a mudar, né, com o ingresso, né, e, digamos, a ascensão das máfias. E no caso do Equador, a gente está falando da máfia albanesa, né, que tem ali um papel, um setor estratégico já bem, digamos assim, estabilizado. A partir dos relatórios que a gente vem fazendo análise, cerca de 30% hoje da área portuária já é, né, digamos assim, de domínio desse grupo, né, dessa que a gente chama de máfia albanesa, e, portanto, o que está implicado hoje é uma perda desse empresariado ou desse setor historicamente dominante da área portuária
da região, né, da área portuária do Equador, que passa, então, a ter uma perda de poder e de setor estratégico ali, logístico, para esses grupos internacionais, nesse caso da Mafia One. Então, a mudança que a gente vem acompanhando é uma mudança dentro do que nós discutimos como mercado, disputas do mercado global de drogas. Se nós entendermos, né, que esse mercado ele não é recente, pelo contrário, ele começa lá no final do século XVIII, início do século XIX, né, sendo o Peru o maior produtor e exportador de folha de coca daquele período, e aí a gente está falando de um período em que a cocaína, a folha de coca, tinha uma dimensão lícita, a gente não está falando ainda de um mercado ilícito informal, a gente está falando de um mercado ilícito, com destino para a Europa, né, na grande parte, para a indústria farmacêutica alemã, o caráter ilícito, essa política de guerra às drogas, essa política proibicionista, ela é muito recente, né? Ela começa com o governo Nixon no final, na década de 70. Então, essa lógica também proibicionista, é importante frisar, ela também determina, né, essa supervalorização dessa mercadoria, porque aí ela é uma mercadoria que ela foge, digamos, de um circuito formal e regulado pelo Estado, e fica, né, dentro de uma disputa informal e lícita, mas muito, digamos assim, com valor agregado muito significativo, e, portanto, a relação hoje do Equador é isso. A gente vai ver, então, também uma perda desse Estado, que, historicamente, a gente tem que frisar que o Estado ele não fica dentro dessa relação portuária, ele não é isentado, porque para que se tenha essas transações dentro das áreas portuárias é preciso também que se tenha Estado, o Estado está todo o tempo atuando, mas o que nós estamos acompanhando hoje, dentro da análise de investigação que a gente vem fazendo, é muito mais uma tentativa, né, de retomar esse controle nacional do empresariado, né, a gente pode chamar de empresariado equatoriano, dentro do país, dentro de uma perspectiva, né, de retomada de poder logístico, estratégico e exportador de cocaína. Com o ingresso dessa mata quase nas últimas 2 décadas, a gente tem uma mudança que é uma mudança de quem está hoje no comando de exportação e, portanto, de taxação de preços, de dominação de mercado internacional e que, portanto, tem uma implicação direta, né, com as empresas historicamente de fachadas, grande parte delas dentro da indústria de bananas, exportadoras de bananas, no Equador. É interessante, é curioso a gente pensar nessa retomada pelo empresariado. Isso significa que existe algum tipo de disputa entre os grupos que esse empresariado dominava e outros grupos que surgiram, talvez desligados desse empresariado, autônomos, porque engraçado que hoje de manhã, num outro programa que eu tenho, nós entrevistamos, eu e o Mário Vitor, um professor que estuda as milícias aqui no Brasil. E aí teve uma frase dele bem impactante e interessante, que ele diz o seguinte: não dá para você dizer que existe um Estado paralelo ou o Estado está ausente, porque essa estrutura já está dentro do Estado. Então, pelo que você falou, é uma coisa muito parecida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente discute a importância do Estado, primeiro porque a gente não tem como pensar esse setor logístico e estratégico sem a estrutura estatal que vai ser portuária, que vai ser marítima, que vai estar dentro de uma perspectiva também de como se constitui as rotas, não só as rotas desse mercado, mas, sobretudo, as relações de corrupção, né, porque daí a gente também vai ter, dentro dessa estrutura portuária, toda uma estrutura também ilícita e informal que se vai desdobrando dentro de perspectivas tanto de compra, digamos, de poder, dentro de uma relação político-partidária. Então, o Estado ele aparece, né, dentro dessas relações, ou melhor, ele constitui também essas relações. No caso que a gente está acompanhando do Equador, propriamente, se nós analisarmos historicamente como foi o papel do Estado
como foi o papel dessas relações do empresariado, aí a gente vai falar do empresariado local, como total domínio e poder logístico, né, de exportação. E agora, o ingresso de marcas internacionais desenvolvendo esse papel, a gente está vendo o quê? Uma perda de autonomia, uma perda de soberania desse Estado e desse empresariado dentro desse setor produtivo estratégico, né, para a exportação de cocaína. E, portanto, também, essas relações, elas não são propriamente relações construídas somente a partir do Equador. Elas são relações que são tecidas, mediadas pelos cartéis, em grande parte mexicanos, né, em grande parte pelos cartéis mexicanos, já também com esses grupos internacionais. Então, são relações que antecedem, digamos assim, o entreposto, o lugar de entreposto do Equador, e, portanto, passam a ter uma relação com a região, com o país, digamos assim, pura e estritamente, ou uma tentativa pura e estritamente de entreposto, não precisando mais das relações do empresariado local, ou melhor, não precisando não, mas com uma diminuição significativa desse empresariado local. Então, para a gente ter uma ideia das menções das apreensões de cocaína no continente europeu e no continente asiático, a ONU, os relatórios da ONU fazem os apontamentos das menções quando essas apreensões são feitas, qual é o país, né, de que país vem essa substância, vem essa droga, vem esse carregamento. E o Equador, né, junto com o Brasil, está ali na liderança. Então, a relação, né, a importância marítima dessa região, ela não se perde. O que se disputa é justamente quem domina essa região e o que isso desdobra, né? E aí é para a gente pensar, por isso é um tema preocupante, quais são as relações e os desdobramentos disso quando a gente vai ter uma intervenção, que no caso, né, vem sendo feita pelo atual presidente Daniel Noboa, que é justamente uma intervenção militar bélica, né, com forte apoio da população. O que isso nos traz de implicação para pensar, por exemplo, um reforço de uma política de guerra às drogas que, na verdade, em nada diminui o poder de ascensão desse mercado. Pelo contrário, né, quanto maior é essa política belicista, mais valorizada e mais cara fica essa substância. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, Regina, 1 grama, né, de cocaína na Bolívia custa em média $6. Quando chega na Europa, vai custar em média $76. Na Austrália, custa $263. Então, a gente está falando de uma mercadoria que sai daqui custando X e vai ter um valor YW infinitamente mais valorizado a depender do continente e da região para que se destine. Então, essa é a grande disputa, né? Essa é a grande relação. Por que dessas intervenções, então, belicistas? Por que dessa intervenção de encarceramento, de uma política de guerra às drogas, quando a gente já tem dados suficientes, né? Quando a gente já tem uma perspectiva histórica de que essa política é uma política falida? Essa é a questão para a gente pensar. Por que o governo, então, atual está buscando justamente uma política de intervenção, uma política bélica, uma política de encarceramento e uma política que tem aí, né, a falácia de guerra às drogas? Pois Joana, eu me pergunto, fico aqui me perguntando, por que está acontecendo justamente nesse governo? A gente sabe que o grupo, né, você diz no teu artigo, o Grupo Noboa, da família do atual presidente, e eles têm o controle do mercado da exportação de bananas, né, digamos assim. Mais do que... E aí a gente sabe também que tem um percentual grande desse mercado na mão, sob domínio dos cartéis. Então, qual é a relação do presidente atual, a família dele, o mercado da banana, com tudo isso que está acontecendo? Assim, que briga é essa que eu não estou entendendo muito bem, que talvez você possa esclarecer melhor? Então, quando a gente fala, né, dessa relação do empresariado local, quando a gente aponta que é uma disputa interna, mas também pelo mercado global externo, né, e sobretudo do lugar estratégico que tem o Equador dentro do mercado global de drogas,
Quando eu cito o empresariado, e aqui a gente tem que ter todo um cuidado, né, porque eu não tenho provas em relação à família, né, acho que isso é importante situar, mas aí também os dados não mentem. Então, quando eu estou falando da família, né, do atual presidente, é uma família que tem um legado no Equador desde 1916 como a maior exportadora de bananas do mundo. Então, quando a gente fala que a maior taxa dimensões e, portanto, de carregamentos de cocaína com origem do Equador são apreendidas na Europa e na Ásia em caixas de bananas, nós estamos falando como que essas exportadoras, e aí eu não estou mencionando uma exportadora da família, mas eu estou dizendo que, de modo geral, elas são usadas como empresas de fachada para cumprir esse papel de exportação. Então, para se ter uma ideia, a família Nabu, ela tem mais de 150 empresas. Né? Ela é a 19ª no ranking de empresas, né? Mas a que mais tem lucros, a que mais apresenta ali uma receita robusta é justamente a exportadora de bananas, que só no ano passado teve 177 milhões de dólares, né, de patrimônio líquido. Então, a gente não está falando de uma exportadora de pequeno porte, a gente está falando de uma grande exportadora. Quando a gente situa o papel dessas empresas, o papel, no caso, né, que tem historicamente a exportadora de banana e as empresas, né, do grupo Noboa, perdão, nós estamos colocando também para uma relação analítica, para que se pense também qual é o papel dessa família, qual é o papel histórico empresarial dessa família, e por que isso agora, então, aparece, né, como um conflito quase que, digamos assim, de perda também de soberania. Quando eu falo de perda de soberania, é aquele dado que eu trouxe anteriormente, que cerca de 30% hoje da área portuária, do porto mais importante do Equador, já não está mais na mão do empresariado local. Então, o que se está em disputa? Quais são os elementos que a gente vai pensar, por exemplo, da ausência do Estado, historicamente, na regulação e no controle marítimo? E por que agora esse Estado reaparece com uma intervenção muito mais, digamos, violenta, de exceção, suspendendo, inclusive, né, o que até em conflitos de guerra não é suspenso, que é a investigação em caso dos policiais. Então, ali foi totalmente suspenso, por exemplo, no caso de mortes, de qualquer tipo de conduta dos agentes policiais dentro dessas operações, eles ficam com anistia, eles não sofrem nenhum tipo de investigação. Então, por que isso? O que se coloca para a gente pensar, considerando que toda essa intervenção é na área portuária? Esse é um ponto para a gente pensar. E a outra questão, ainda dentro do empresariado, é também do pequeno, né, dos pequenos e médios, que a gente pode chamar, grupos faccionais locais, porque esses também ficam, né, numa relação que passam a ter uma relação de maior subordinação a esses grupos que a gente vai chamar de máfias, no caso a máfia albanesa, que vai ter ali uma relação completamente distinta, né, historicamente construída na região portuária, porque eles chegam justamente também criando uma dinâmica de submissão desses grupos, e, portanto, esses grupos tendem a perder, dentro do que a gente vai chamar, né, de facções, de grupos faccionais, tendem a perder forças e disputas territoriais, porque eles passam a ficar também muito, digamos, eles passam a sofrer ali também as sanções dessa relação, e, portanto, com menor poder de mando e comando na região. Joana, que loucura, então. Na verdade, o que você está dizendo, ou insinuando, é que seria uma briga territorial, quer dizer, entre facções, inclusive o próprio Estado. Quer dizer, e a polícia com, digamos assim, com licença para matar. Quer dizer, o que dá uma vantagem aí para o Estado. É tudo isso mesmo? Tudo isso. E, assim, tem uma questão que não está deslocada se nós pensarmos no contexto latino-americano. Se você me permite, eu queria só trazer como exemplo, quando a gente pensa o caso de El Salvador, quando a gente pensa o caso do Brasil, né? O Brasil, ele tem hoje as duas maiores células de máfias internacionais, que é o grupo Kinahan, a máfia Kinahan e a máfia Nandrecta.
E qual é o papel dessas matas no Brasil? Justamente a ocupação de áreas portuárias. E onde a Polícia Federal faz a apreensão desses grupos? Na região da Baixada Santista, né, na região portuária de Santos, na região do Guarujá. Então, esses grupos, eles vão tendo esses grupos que eu chamo, né, as matas, elas vão retomando um papel histórico, porque não é recente, né, o papel das matas no mercado de drogas, basta a gente observar isso ainda na rota do ópio, mas o que se tem hoje é uma retomada desse poder, mas não mais apenas nos seus países de origem. É uma relação global de dominação também nos países de caráter produtivo exportador. Então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar, é entender como esses grupos eles vão criando, digamos assim, uma relação, vão se capilarizando nos países periféricos e dependentes, e vão também criando ali uma relação muito complexa, porque eles ingressam com um poder de mando muito grande, eles ingressam com um poder de capital muito grande. Para a gente ter uma ideia, essa máfia Nandretta, 3% do PIB italiano vem dela, então a gente não está falando, né, de grupos que têm um pequeno poder de mando, a gente está falando de grupos que comandam literalmente a circulação desse mercado global. Então, o que acontece hoje no Equador não é diferente de quando a gente olha a Operação Escudo na Baixada Santista, quando a gente olha a maior prisão da América Latina, da América, em El Salvador, com mais de 40 mil vagas. Isso é um desenho que vem sendo feito, que vem sendo, digamos assim, organizado de forma muito bem articulada por esses grupos, e o impacto disso na América Latina e no Caribe é muito grande, porque esses grupos eles vêm justamente em contextos de governos, em contextos de políticas de estados, com uma forte vertente neoliberal, ou, assim dizer, Olha fascista. só, um comentário aqui do Karl Marx, né, o nome dele. Equador está experimentando como funciona o sistema anarcocapitalista do Milei, onde não há governo e o povo vira refém do crime organizado, narcotraficantes, máfias, milícias, cartéis e outros lixos. Quer dizer, é tão entranhado, né, nesses países onde tem esses cartéis muito poderosos que, na verdade, são quase como multinacionais. Se você olhar assim, o governo americano, né, quem manda nos Estados Unidos são as grandes multinacionais, as grandes empresas, e você quase pode fazer essa correlação na América Latina com os grandes cartéis da droga, com a diferença que as drogas são ilícitas, né? Talvez até, não sei se você contou aí, quando se exportava cocaína para objetivos farmacêuticos, não tinha nenhuma proibição. Com a proibição, começaram a se formar esses cartéis. E eles são muito poderosos, né? Capazes até de derrubar governos, né, Joana? Tem alguma coisa a ver com o governo do Rafael Correa ter saído, esse novo governo ter sido eleito? Politicamente, como é que a gente pode armar esse tabuleiro? Perfeita a sua pergunta, Regina, e na verdade tem tudo a ver. Eu venho fazendo, né, um levantamento junto que é justamente essa relação da ascensão neoconservadora, neoliberal, nos países da América Latina e do Caribe, e a sua interface com o mercado global de drogas. Se nós observarmos, no governo Bolsonaro, o que nós tivemos foi uma maior apreensão de cocaínas realizadas pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Nós tivemos um aumento da produção, da exportação nas áreas portuárias, em grande parte, nos dois maiores portos que cumprem esse papel no Brasil logístico, que é o Porto de Paranaguá, no Paraná, e o Porto de Santos, em Santos, no estado de São Paulo. E qual é a relação disso, por exemplo, com países em que há uma ascensão neoconservadora com governos de direita, com governos que vão criar uma relação de destituição do Estado democrático de direito, uma relação de negação dos direitos sociais, dos direitos humanos, então aquelas pautas ultraconservadoras, mas não somente isso.
e aqui com todo respeito aos neopentecostais, mas com uma forte aliança a grupos neopentecostais que vão ter ali aquela ascensão de cumprir o papel do Estado Social nos territórios. Mas não é só isso, elas também realizam uma dinâmica, né, de construção ideológica desse projeto neoconservador. E aí eu trago como exemplo o próprio caso argentino. Né? O Milei até ontem não era nada. E se nós observarmos, na última década, nós tivemos um salto de argentinos autodeclarados neopentecostais. Que relação isso tem? Que relação isso tem com o Brasil? No Brasil, a gente tem, no Rio de Janeiro, um grupo, uma facção que se autodeclara neopentecostal, né? Os soldados de Israel, o terceiro comando puro. Então, por que isso se mescla? Porque, na verdade, há um forte interesse desses governos neoliberais e neoconservadores em tirar qualquer relação do Estado, qualquer responsabilização do Estado no campo social, o aumento das políticas penais, das políticas de encarceramento, das políticas proibicionistas, e, ao mesmo tempo, uma relação, né, de enriquecimento, por vezes, de grupos de pessoas que ocupam esses cargos públicos, cargos de poder, dentro do próprio mercado de drogas. E aí a gente vai ter 3 grandes, né, como apontam os relatórios da Receita Federal, e outros que vão fazer aí os levantamentos, né, de crimes relacionados ao que chamamos de crimes de colarinho branco, a ascensão de grandes eixos, né, que são eixos como, por exemplo, o eixo das igrejas evangélicas, porque você não precisa fazer a declaração do dízimo, então você pode fazer ali qualquer depósito de valor. A gente vai ter o aumento da indústria, da produção, que a gente vai chamar, né, da construção civil, e nós vamos ter também esse aumento, né, que é um aumento significativo, do que a gente vai chamar do empresariado médio. Então, por que isso vai aparecendo, vai se formando por toda a América Latina, em grande parte nos países que têm, então, esses governos conservadores, liberais, mas o impacto disso maior é justamente essas alianças que são feitas com esses grupos internacionais. Então, não necessariamente o que a gente vai ver é uma aliança direta, mas são alianças que são feitas pelos próprios grupos de cartéis. Então, o que acontece hoje com grupos no Brasil, com grupos no Equador, com essas relações de máfias internacionais? O que está por trás disso? É justamente também uma forma de criar uma dinâmica de disputa interna e externa com a ascensão desses governos ultraliberais, porque esses governos passam a querer também tomar, e por isso a gente vai falar de milícia, né? Você entrevistou mais cedo uma pessoa que tem aí muito mais conhecimento do que eu, a ascensão das milícias. Elas não querem apenas mais estar ali naquele determinado território, naquela determinada região. Tem uma dimensão de ascensão também nacional e, quiçá, global. Então, essa disputa, ela está muito relacionada à ascensão também desses governos, desses estados de direita. E isso sem contar que esses grupos têm candidatos políticos que conseguem se eleger, vereadores, deputados, quem sabe até presidente, né? Então, a gente... é muito complexo. Eu não sei se existe algum tipo de estudo sobre como combater esses grupos, como combater, na verdade, eu acho que seria até difícil o Estado combater esses grupos, porque o Estado está tão contaminado nesses países, e aqui no Brasil também, pelas milícias. Como é que a gente pode pensar num cenário diferente, com tanto poder, né? É tanto dinheiro e, consequentemente, tanto poder que esses grupos têm, que se eles se aliarem todos, eu não sei o que acontece, né? Nem vamos pensar esse cenário, mas quando a gente fala, né, do que pode ser feito, e isso vem sendo, na minha avaliação, uma grande pauta para a esquerda, uma grande pauta progressista, que é a defesa, né, de uma política antiproibicionista. E eu falo isso, Regina, porque quando eu comecei a fazer o estudo das rotas, eu só caí, de fato, nesse processo investigativo, porque toda a minha trajetória de pesquisadora foi e continua sendo com pessoas privadas de liberdade na tipificação da lei de drogas.
Quando eu entrevisto essas pessoas, então eu tenho aí, né, já pesquisas finalizadas, pesquisas em andamento, entrevistando pessoas brasileiras e estrangeiras, homens e mulheres presos na tipificação da lei de drogas, em todas essas entrevistas, que são muitas, elas, quando a gente pergunta, né, quais foram os motivos de ingresso no mercado, e aí eu estou situando, né, pessoas que têm distintas ocupações, posições dentro desse mercado, elas vão trazer de forma muito objetiva o encaro como um trabalho. O encarar como um trabalho está associado ao quê? A uma destituição ou nunca, né, aquele nunca acesso ao Estado de Direito. Aquelas pessoas que nunca tiveram, por exemplo, um trabalho formal lícito, ou um trabalho formal, ou um trabalho com qualquer, né, com mínimo de garantia. Então, quando eu vou entrevistar, por exemplo, mulheres, a gente tem hoje no Brasil quase 900 mil pessoas no sistema penitenciário. Nós temos um aumento nos últimos 20 anos significativo das mulheres, que chegam no percentual de quase 500% o aumento da taxa de encarceramento de mulheres. Quando nós vamos olhar a idade dessas mulheres, nós estamos falando de mulheres que têm mais de 45 anos. E quais eram as atividades laborais anterior ao mercado de drogas? Trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas. E aí você pergunta quais foram os desdobramentos, elas falam, eu precisava trabalhar. E por que eu estou fazendo essa análise? Porque não adianta a gente pensar, com toda a trajetória histórica que nós temos de dados, de pesquisas, que são vastas, né? Antes de mim, pessoas têm aí uma trajetória de pesquisa já mostrando isso, e não adianta a gente pautar uma política proibicionista. Então, se eu estou falando que não adianta uma política proibicionista, é preciso descriminalizar, regularizar, né? E quando eu falo regularizar, é Estado. E aí não é mais esse Estado bélico, não é mais esse Estado corrupto, não é mais esse Estado que se beneficia, que na verdade, o Estado, nesse caso, ele é digamos, uma fatia de pessoas que estão na sua estrutura e que se beneficiam diretamente dessas relações. Nós estamos falando de política de Estado. Então, de regularização, descriminalização e legalização. Essa regularização, ela vai dar ao Estado o status de tributação, o Estado de poder regular, e não só isso, Regina, de colocar limites às agências financeiras. Porque quando a gente fala dos Estados Unidos, ele, né, no caso, o país, é o responsável pela lavagem de dinheiro em grande parte desse mercado. Quando a gente fala do que é esse mercado, nós estamos falando de um banco como o HSBC, que tem um lucro médio de quase de 7 bilhões de dólares e paga para o Senado americano 400 milhões para encerrar uma investigação da sua compra do banco mexicano, porque foi justamente uma compra feita para lavar dinheiro dos narcos. Quando a gente olha, né, qual é o papel dessas agências financeiras, elas cumprem aí, né, esse lugar de transformar o ilícito em lícito. Isso só é possível porque não tem regulação do Estado. É literalmente o livre mercado dentro desse mercado de drogas global. Então, o horizonte de mudança são dois. Esses países, em grande parte, produtores e exportadores, e isso tem muito a ver com a história da política proibicionista, porque quando os Estados Unidos começam a olhar a ascensão da Colômbia como maior produtora nos anos 70, e o setor logístico estratégico que Brasil e que os países de costa têm, vem a política de Nixon para a proibição. Por quê? Porque uma integração latino-americana nesse mercado muda completamente a dinâmica global, né? Não só de valor de exportação, mas também de ascensão dessa região. E aí, para a gente entender que esse mercado ele está longe de fim e ele só tem ascensão, só no ano passado, segundo o relatório da ONU, mais de 200 milhões de pessoas usaram cocaína pela primeira vez. A média de cerca de 22 a 23 milhões de pessoas com uso constante, de 15 a 64 anos. Quando a gente fala do valor, aquilo que eu expliquei anteriormente, ela sai, a gente tem 1 quilo, né, ele tem uma média, eu até anotei aqui direitinho para passar para vocês, ele tem uma média na Colômbia de $1.000. Na Costa Rica, no entreposto, ele vai para $7.000. 1 quilo na Europa chega a $30.000. Então, nós estamos falando de uma mercadoria cujo valor
né, só tem ascensão, não tem uma queda, né, você não vê uma diminuição no consumo, no valor que tem essa mercadoria. E o outro ponto, além do ponto da regularização, é o ponto de reconhecer que as pessoas que são encarceradas hoje no sistema prisional, com pouquíssimas exceções, elas têm um papel de trabalhadores informais e ilícitos dentro do mercado de drogas. Essas pessoas, elas não são traficantes. Marx sempre disse que o crime, né, existe para ocultar o verdadeiro criminoso. Quando a gente olha helicóptero de cocaína, quando a gente olha toneladas, né, como o Brasil chega a ter apreensões de 90 toneladas, no mundo foram mais, né, foram 2.400 toneladas no ano passado. Só esse ano a Polícia Federal já apreendeu mais em cocaína do que todo o ano passado, no ano de 2023, o primeiro semestre foram mais apreensões do que no ano de 2022. Então, nós estamos falando de grandes capitalistas que estão mandando e comandando esse mercado, e nós estamos tendo pessoas encarceradas por 2 gramas, nós estamos tendo pessoas encarceradas forjadas, nós estamos tendo pessoas encarceradas que são traficadas para exploração sexual, para venda de órgãos, que são tipificadas na lei de drogas. Então, a gente precisa rever a política proibicionista, a gente precisa rever essa política criminalizatória e a política que está hoje definindo, inclusive, esse cenário de guerra. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa começar a pensar dentro de um cenário antiproibicionista. A esquerda precisa avançar nesse quesito. É muito complicado, muito complexo, você tem toda a razão, essa questão de criminalização, da regulação, tudo isso vai bater em obstáculos fortíssimos, né, Joana? E por isso essa dificuldade toda. Alguém aqui, eu já perdi aqui onde fez um comentário, dizendo assim, depois de ouvir a entrevista da Joana e do professor hoje de manhã, José Cláudio, deu o maior desânimo nela. Realmente, perfeito o que você falou. Queria até saber se você está escrevendo algum livro sobre isso, se você já fez alguma coisa. E é isso, é preciso muita vontade política, é preciso governos realmente sérios, interessados nesse combate e agir em várias frentes, né, Joana? Não basta uma política, são várias coisas, é muito complicado, muito complexo mesmo. Não, a gente tem aqui alguns 2 minutos, 3 minutos, e aí queria que você me dissesse rapidamente se você está escrevendo sobre isso, e também se no Brasil a gente tem aqui grupos ligados aos cartéis latino-americanos, ou se isso pode vir a acontecer. Perfeito. Em relação a trabalhos, né, eu já tenho alguns artigos publicados, que são das pesquisas que eu realizei nas unidades penitenciárias no estado de São Paulo, com presos estrangeiros, né, e também com presos brasileiros, pessoas presas. Atualmente eu venho desenvolvendo, né, a escrita de um livro que é justamente para trazer um pouco esse cenário de rotas, situando o papel estratégico da região amazônica, né, e por que a gente vai estar falando, por exemplo, dos conflitos que estão hoje acontecendo ali, tanto na área que a gente vai ter, né, de exploração dos recursos minerais, mas também como um grande foco, né, dos cartéis, dos grupos faccionais de produção de cocaína na região. Então, esse é um foco, né, desse atual trabalho que eu venho também fazendo uma investigação. Em relação à questão de pensar um pouco do que pode, né, do que a gente vem discutindo em termos de pesquisa, na minha avaliação, assim, em termos, desculpa, eu acho que eu não peguei, não sei se está falhando aqui, travou um pouquinho para mim. Você pode só voltar a pergunta aqui, por favor? Não, se existe alguma ligação ou se está acontecendo entre os cartéis colombiano, mexicano, agora no Equador, com algum grupo brasileiro. Sim, então eu ouvi correto. Sim, em relação a esses grupos, na minha avaliação, eles já acontecem. Quando a gente olha, por exemplo, a região norte do Brasil, a Família do Norte, outras facções que nós temos, já há relação, por exemplo, com o cartel de Sinaloa. Isso já aparece em investigações da Polícia Federal, da Interpol, da Comissão Interamericana, enfim, nós já temos esses dados. Na relação no estado, na região sudeste, a gente tem, por exemplo, o Comando Vermelho, né, e o primeiro comando da capital de São Paulo, o Comando Vermelho do Rio, também já com ligações.
tem, inclusive, pesquisadores com muito mais profundidade, né, no estudo do que é a história do primeiro comando da capital, mas essa é hoje, né, a facção de maior ascensão, de maior poder dentro do mercado de drogas nacional e com forte relação com esses grupos internacionais. Quando a gente fala de mercado de drogas, Regina, já sei que a gente tem que finalizar, a gente precisa compreender que, se tratando de facções em território nacional, nós temos inúmeras e nós temos grupos milicianos em todo o Brasil. Então, isso é importante a gente entender que milícia não é mais uma realidade só do estado do Rio de Janeiro. Esses grupos, ora eles se fortalecem, ora eles entram em disputa entre si. Né? Então, isso é uma disputa permanente, uma disputa por território, uma disputa por área, uma disputa por portos, por regiões portuárias, mas é também sob forte influência desses grupos internacionais que atuam e que vão também começar a ter ali as suas células em determinadas regiões, que é o caso da Baixada Santista, que é o caso da região nordeste do Brasil. Nós temos três grandes rotas hoje em disputa no Brasil. A Rota do Cangaço, que é a rota que vai compreender a região nordeste, a Rota Solimões, que é a rota da região norte, e a Rota Caipira, que é a região sudeste e centro-oeste. Essas rotas, elas estão em constante disputa por grupos faccionais internos, mas sob influência também de grupos internos. Quando a gente olha a Rota Solimões, a gente está falando de uma rota que nasce no Rio Vraim, na região peruana, que é a região produtora, e vai até a região de Tabatinga, no norte do Brasil. O assassinato de Bruno e de Dom tem muita relação com isso no processo de investigação, quando eles apontam que ali não era somente a pesca de animais e a extração, por exemplo, de recursos naturais, mas também de uma rota muito importante no tráfico de cocaína. O maior submarino com maior carregamento preso na Espanha, ele sai de Vraim, né? Então, ele sai com o quê? Com o poder da máfia Sinarã. Então, a gente está falando de uma disputa geopolítica e que nós temos na região da América Latina, em grande parte da América também central, um papel estratégico, logístico muito importante e que nós precisamos estar atentos para essas disputas não apenas nas regiões ou em localidades, mas pensá-las sempre num escopo global. O que acontece no Equador não é diferente do que acontece em outros países que têm essa relação direta com produção, exportação ou consumo de drogas. Joana, nossa, foi maravilhosa essa conversa, muito esclarecedora, mas deixou muitas perguntas aqui para a gente fazer a você. Queria já te convidar a voltar aqui na TV 247, quando você puder, em alguns dos nossos programas, porque, nossa, tem muita coisa ainda para te perguntar, muita gente fez perguntas, não vai dar tempo agora de responder, que a gente já está aqui no final, mas queria te agradecer muitíssimo e já você reservar um tempo para a gente, para você voltar aqui e falar sobre essas rotas, principalmente essas rotas internas no Brasil, que ninguém sabe, ninguém conhece. Pouca gente, digamos assim, né? Então, estudiosos como você têm que voltar aqui para esclarecer a gente. Muito obrigado, Joana. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam. Eu vou finalizando aqui para a Daiane, que é nossa âncora, deixando um beijo para ela, um beijo para você, Joana, para todo mundo. E até a próxima. A gente vai te aguardar, hein? Um beijo. Pode convidar. Um beijo, Vaiane. Tchau, tchau. Tchau. A Regina me botou aqui na tela, vou encerrar. Beijo, Regina.